Olá, gente, tudo belezinha? Eu sou o Gigi do podcast do Gigi. Hoje o formato tá diferente. Eu resolvi mudar um pouco, então as histórias mais completas, mais editadas, porque elas demoram um pouco mais para serem feitas em questão de edição, elas vão estar só disponível no Spotify. São histórias um pouco mais completas, complexas também, histórias realmente pesadas. As histórias que vocês enviam, algumas delas eu vou estar lendo aqui e fazendo uma leitura para vocês também. Mas sem edição, vou fazer a leitura normal. E é isso. E a carta que eu vou ler hoje, ela é a carta da Cláudia. Nome fictício, tá? Eu sempre altero os nomes. E é isso. Vamos lá. Gigi, histórias para ficar chocado. Oi, Gigi. Meu nome é Cláudia. Tenho 38 anos e moro no interior de São Paulo. E trabalho há quase 8 anos no financeiro de uma empresa de distribuição de materiais hospitalares. Eu nunca fui descrever esse tipo de coisa, mas quando eu ouvi o seu podcast, eu pensei, talvez essa história precise sair de mim de algum jeito. Porque até hoje, quando lembro de tudo, eu fico com vergonha de ter acreditado. Raiva de ter demorado tanto para perceber e, ao mesmo tempo, um medo estranho de pensar no quanto uma pessoa pode ser conveniente quando quer esconder quem realmente é. Tudo começou com uma colega de trabalho chamada Marina. A Marina entrou na empresa uns 2 anos antes de mim. Ela era aquele tipo de pessoa que não fazia barulho, chegava no horário, sentava na mesa dela, fazia o serviço dela. Almoçava quase sempre com a mesma marmita e voltava sempre quieta. No começo eu não tinha muita intimidade com ela. Era só bom dia, boa tarde, você viu aquele boleto, essas coisas de escritório mesmo. Com o tempo, a gente começou a conversar mais. Ela sentava 2 mesas depois da minha, e como nós duas lidávamos com notas, pagamentos e planilhas, acabávamos passando bastante tempo juntas. A Marina parecia uma pessoa muito correta. Sabe aquela colega que não fala mal de ninguém, não se mete em fofoca e sempre parece estar segurando algum problema sozinha? Era ela. Um dia, perto do fim do expediente, eu percebi que ela estava chorando no banheiro. Eu entrei para lavar a mão e ouvi soluços baixinho. Quando eu perguntei se estava tudo bem, ela tentou disfarçar, mas o olho dela estava vermelho e disse: Cláudia, desculpa. Não queria que ninguém me visse assim. Eu falei que se ela quisesse conversar, eu estava ali. Ela me contou que a mãe dela tinha passado mal e que estava fazendo exames, que o convênio não cobria a parte do procedimento e que ela precisava pagar uma entrada até o dia seguinte. Ela falou com tanta vergonha que eu fiquei com pena, de verdade. Disse que já tinha tentado com o banco, com o cartão, com o irmão, mas ninguém podia ajudar ela. E eu perguntei quanto que faltava. E ela disse: 2.400. Na hora eu gelei, porque não porque era muito dinheiro ou pouco dinheiro. Minto, na hora eu gelei, porque não era muito dinheiro. Mas ela já emendou. Eu te pago em 3 vezes, Cláudia, eu juro. Eu nunca te pediria isso se não fosse pela minha mãe. Eu não era rica, Gigi, nunca fui. Mas tinha uma reserva guardada, dinheiro que eu juntava aos poucos. E talvez esse tenha sido meu primeiro erro. Eu emprestei porque pensei que se fosse comigo, eu gostaria que alguém confiasse em mim. Fiz o Pix naquela noite, tá? Ela me abraçou chorando, disse que eu tinha salvado a vida da mãe dela, enfim. Me mandou mensagem depois, agradecendo de novo. Falou que assim que recebesse o salário, já me devolveria a primeira parte. E devolveu, de verdade. No dia seguinte, no mês seguinte, ela pagou R$ 800 certinho. Até mandou comprovante antes de eu pedir. Isso me deixou mais tranquila. Eu pensei, está vendo? Tem gente que precisa mesmo. Nem todo mundo age de má fé. Só que depois disso, as coisas começaram a ficar estranhas. Uns 15 dias depois do primeiro pagamento, a Marina me chamou no WhatsApp, fora do horário de trabalho. A mensagem era assim: Cláudia, posso te ligar? É muito sério. E eu atendi. Ela estava super nervosa, disse que não tinha piorado. Disse que a mãe tinha piorado, que tinha surgido uma taxa que ela não esperava e que o irmão dela tinha sumido e que se ela não pagasse mais uma parte, a clínica não liberaria o exame.
Nessa vez ela pediu R$ 1.600. Eu falei que não tinha como. Ela ficou em silêncio. Depois ela disse: tudo bem, eu entendo. Desculpa, é que eu não tenho mais ninguém para pedir. Aquilo me destruiu tanto por dentro, e eu lembro exatamente da sensação. Eu estava sentado ali na cama, olhando pro armário e pensando: e se for verdade? E se a mãe dela piorar? Porque eu não ajudei? No fim, eu emprestei mais R$ 1.000. Depois disso, ela começou a me incluir em uma vida que eu nunca tinha visto. Mandava foto do hospital, foto do remédio, foto da mãe dormindo de longe, sempre meio tremida, sabe, meio cortada. Mandava áudios chorando, chorando, e eu, cada vez mais envolvida. Comecei a guardar esse segredo. E é porque ela pedia: por favor, não comenta com ninguém do trabalho, eu tenho vergonha, não quero que me olhe com pena. E eu também nunca comentei com ninguém. Só que um dia na Copa da empresa, eu ouvi uma conversa que me deixou um pouco confusa. Eram duas meninas do comercial que estavam falando da Marina. Uma delas disse: nossa, ela também te pediu dinheiro? A outra respondeu: pediu, mas disse que era para arrumar o carro. Na hora, meu estômago virou. Eu fiquei parada ali com o meu copo de café na mão, fingindo que não estava ouvindo. Uma delas percebeu minha cara e perguntou: Cláudia, ela pediu dinheiro para você também? Eu travei. Não queria expor a Marina, mas também não conseguia fingir. Falei só: pediu, mas era uma situação da mãe dela. As duas olharam de um jeito que eu nunca vou esquecer. Uma delas falou: mas a mãe da Marina morreu faz 5 anos. Gigi, eu senti como se alguém tivesse tirado o chão da sala. Na hora, eu pensei que que ela tivesse outra mãe, madrasta, sogra, tia que ela chamava de mãe. A cabeça da gente tenta proteger a gente da verdade. Eu fui direto perguntar para ela. Chamei a Marina no canto do estacionamento e falei: Marina, preciso entender uma coisa. Me falaram que a sua mãe já faleceu. Ela ficou branca. Mas foi muito rápido, rápida até demais, sabe? Ela respirou fundo e disse: Cláudia, eu não gosto de explicar isso, mas uma mulher que eu chamo de mãe, ela é minha madrasta. Foi ela que me criou depois que minha mãe morreu. Eu não falo madrasta porque pra mim não, porque para mim ela é minha mãe. Aquilo fazia sentido, pelo menos eu quis que fizesse. Eu pedi desculpa, ela chorou, disse que estava se sentindo humilhada porque as pessoas do trabalho estavam comentando da vida dela e que se ela arrependia de ter pedido ajuda. E de alguma forma eu terminei a conversa me sentindo culpada. Só que a dúvida já tinha entrado. Na semana seguinte, ela falou 2 dias. No dia seguinte, faltava 2 dias. Disse que estava no hospital com a madrasta. No terceiro dia, apareceu na empresa muito arrumada, unha feita, cabelo escovado, perfume forte, e eu achei estranho, mas não falei nada. À tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era um homem chamado André. Ele escreveu: Você é a Cláudia do trabalho da Marina? Ela disse que você ia me pagar hoje. Eu li umas 5 vezes. Respondi: pagar o quê? Ela mandou um áudio dizendo que ele mandou um áudio dizendo que a Marina tinha uma dívida com ele, que ela tinha prometido que eu faria um Pix, porque eu era responsável pelo acerto. E eu não entendi nada. Pedi explicações e ele mandou prints. E no prints, Gigi, tinha uma conversa da Marina com ele dizendo que eu era do financeiro da empresa, que eu tinha liberado um valor para ela, mas que o dinheiro não estava na minha conta porque a empresa não podia transferir direto. Aquela mentira era tão absurda que por alguns segundos eu achei que o André também pudesse estar inventando. Fui atrás da Marina na mesma hora. Ela negou tudo. Disse que o André era ex dela, que era violento, que estava tentando acabar com a vida dela, que eu não deveria responder. Disse que ele perseguia as amigas dela, que inventava as histórias, que já tinha feito isso antes. E aí aconteceu a parte que mais me confundiu. No mesmo dia, a gerente do RH me chamou para conversar. Quando eu entrei na sala, a Marina estava lá, chorando. A gerente fechou a porta e disse que a Marina tinha relatado que eu estava pressionando ela por dinheiro dentro da empresa.
constrangendo ela na frente de todos os colegas. Eu fiquei sem falar nada, juro. A Marina, olhando para baixo, disse: eu sei que eu te devo, Cláudia, mas não precisava me ameaçar. Gente, é sério, eu nunca ameacei ninguém. Tentei explicar tudo. Falei dos empréstimos, dos pedidos, da mãe, da madrasta, do André. A gente ficou séria e pediu que eu enviasse os comprovantes. Eu mandei tudo: Pix, mensagens e áudios. A Marina ficou calada. No dia seguinte, ela não foi trabalhar. No outro também não. Na sexta, soubemos que ela tinha pedido demissão por e-mail. Eu pensei que a história acabaria por ali. Só que eu tinha perdido dinheiro. Que eu tinha perdido dinheiro, se enganada e pronto. Mas não tinha acabado. 2 semanas depois, recebi uma ligação de uma mulher chamada Patrícia. Ela disse que trabalhava em uma clínica de estética da cidade e que tinha encontrado o meu nome em uma ficha de pagamento. Eu falei que ela deveria estar enganada. Ela me mandou foto. Era uma ficha de parcelamento no meu nome, com meu CPF, meu endereço antigo e uma assinatura tentando imitar a minha. O serviço contratado era um pacote de procedimentos estéticos, no valor de quase R$ 9.000. A responsável pela indicação, Marina. Eu comecei a tremer. Fui na clínica, pedi as câmeras do dia. No dia. No vídeo, aparecia a Marina na recepção, sorrindo, preenchendo papéis, e do lado dela estava uma mulher mais velha, de máscara, que eu nunca tinha visto. A tal madrasta doente. Só que ela não parecia doente. Ela parecia a cúmplice. A clínica disse que a Marina apresentou meus dados dizendo que eu era a irmã dela, que eu não poderia estar presente, mas tinha autorizado. E o mais absurdo, ela usou os comprovantes do Pix que eu fiz como prova de vínculo financeiro comigo. Como se aqueles pagamentos mostrassem que eu bancava as despesas dela. Foi aí que tudo encaixou. A doença da mãe nunca existiu. A madrasta não estava internada, o André não era o ex-perturbante, ele era mais uma pessoa que ela devia, as meninas dos trabalhos não eram fofoqueiras, eram vítimas também. A Marina não pedia dinheiro de forma aleatória. Ela testava quem confiava nela. Primeiro pedia um valor com uma história triste, depois pagava uma parte para ganhar credibilidade. Depois pedia mais. E quando percebia que a pessoa tinha vergonha de contar, usava esse silêncio como proteção. No meu caso, ela foi além. Ela percebeu que eu trabalhava no financeiro, que eu tinha acesso a documentos internos, que eu era uma pessoa discreta, que eu tinha medo de prejudicar alguém injustamente. Então ela tentou me transformar em uma peça de mentira dela. Depois descobri que ela tinha feito isso com pelo menos 5 pessoas. Uma colega emprestou dinheiro achando que era para consertar o carro, outra achou que era para pagar o aluguel, um rapaz do estoque achou que estava ajudando com remédio para o pai dela. Cada um recebeu uma versão diferente. Mas o final mais chocante veio quando a polícia conseguiu falar com o André. Ele mostrou conversas antigas com a Marina. E ali estava a verdade que me deu mais nojo. Meses antes de pedir dinheiro para mim, ela escreveu para ele: no trabalho tem uma mulher boa demais. Se eu fizer direito, ela cai. Essa mulher era eu. Não foi desespero, não foi impulso, não foi uma pessoa perdida tomando decisões ruins. Foi um plano. Ela me estudou, ela percebeu que eu era o tipo de pessoa que ajudava, que evitava conflito, que ficava com pena, que preferia acreditar numa explicação triste do que desconfiar de alguém. Eu consegui cancelar a cobrança da clínica, mas o dinheiro que eu prestei eu nunca mais recuperei. Parte voltou depois de muita dor de cabeça, acordo e pressão. Outra parte eu acertei que eu perdi. Eu aceitei que perdi. Mas o pior não foi o dinheiro. O pior foi olhar para mim mesma e perceber quantas vezes eu ignorei meu incômodo só para não parecer ruim. Quantas vezes eu pensei,
não vou julgar. Quando, na verdade, meu instinto estava tentando me avisar. Hoje eu ajudo, mas de outro jeito. Não empresto dinheiro no impulso. Não guardo o segredo que me coloca em risco. Não aceito história urgente sem documento, sem clareza ou sem limite. E principalmente, aprendi uma coisa que parece dura, mas é necessária. Nem toda lágrima é pedido de socorro. Algumas são ferramentas. Então, Gigi, eu quis te mandar essa história porque talvez alguém esteja ouvindo e passando por algo parecido. Uma amiga trabalha, uma pessoa querida, alguém que sempre parece que está no limite e sempre precisa de mais uma ajuda. E eu não digo para ninguém virar uma pessoa fria. Só digo para prestar atenção quando a pena começa a calar a dúvida. Porque no meu caso, a dúvida chegou cedo e eu até demorei demais para escutar. Fim. É, Cláudia. É isso, gente. Gigi, histórias para ficar chocado.